Graça e paz, irmãos. Boa tarde, quase noite. Estamos aqui mais uma vez. Graças a Deus, estamos continuando com a nossa série, a nossa EBD, esse bimestre que tem sido já muito abençoado, graças a Deus. Estamos nesse esforço de conhecer mais o Espírito Santo, amém? Esse é o desejo dos irmãos, tanto quanto é do meu, eu espero. E tanto quanto é do próprio Espírito Santo. Amém? Ele quer que nós o conheçamos. Vamos começar essa aula de hoje com uma oração, sentados mesmos, como estamos, pode ficar à vontade. Vamos orar para que Deus nos ilumine. Amém? Ó Deus, em nome de Jesus, nessa tarde, Pai, queremos pedir da Tua bênção, queremos pedir da iluminação do Senhor para compreender os temas que iremos abordar nessa tarde. Ó Senhor, em nome de Jesus, toma, Pai, o nosso coração, a nossa mente cativa da Tua palavra, dos ensinamentos que iremos receber do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos a cada dia mais Te conhecer para se relacionar da maneira correta com o Senhor que é o Deus verdadeiro, com o Senhor Espírito Santo, que é o nosso amigo, nosso consolador. Ó Senhor, então, nos abençoa nessa tarde, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, como eu estava falando, nós estamos, então, aprendendo sobre o Espírito Santo. Esse é o nosso esforço nesse bimestre, essa é a nossa terceira aula da Escola Bíblica, o Espírito Santo e você. E eu queria só retomar um pouquinho do que a gente falou na aula passada. Desde a aula passada, a gente está buscando, então, compreender como o Espírito Santo participou do processo, revelador da palavra de Deus, como ele deu a palavra de Deus, ele inspirou, os homens que foram escolhidos ali para escrever a palavra de Deus, para escrever isso que nós temos hoje, na nossa Bíblia. E como ele também, hoje em dia, ele continua nesse processo, nesse relacionamento íntimo com a palavra de Deus, como hoje em dia? Nos iluminando, nos trazendo a compreensão do que a palavra de Deus nos revela e nos ensina. Amém? Nós vimos então também na aula passada como desde a criação o Espírito Santo é revelado através da palavra de Deus. Ele participou do processo de criação do homem, e através dos tempos ali no Antigo Testamento, como ele foi trabalhando na inspiração dos profetas, como ele operava, produzindo vida moral, equipando para serviços específicos, ele se apossava de pessoas que Deus escolhia, para fazer obras específicas e deixava aquela pessoa. Hoje, nós vamos então ver como o Espírito Santo se manifestou no período a partir do Novo Testamento. Então, a partir dos evangelhos que relatam ali desde o nascimento de Cristo até o período, então, de Atos, o livro de Atos que mostra o início da igreja logo após a subida de Jesus. Amém? Então, eu queria começar trazendo então esse tema, um dos temas que nós vamos ver hoje, o Espírito Santo do nascimento de Jesus, em primeiro lugar, até Pentecostes. Nós vamos ver depois também como ele agiu no dia de Pentecostes e depois. Mas nesse primeiro momento, como o Espírito Santo agiu, desde o nascimento de Jesus. E na verdade, eu quero dar um passo para trás e a gente ver os períodos imediatamente antes do nascimento de Jesus. Você sabe que na nossa Bíblia, tem um período do Antigo Testamento, que se encerra ali no período dos profetas, Então, tem todo o Pentateuco, os livros históricos, poéticos, os livros proféticos, E aí, se você já viu um pouco, do percurso que é corrido ali, pela história do povo de Israel, houve um período de silêncio profético, certo? O período dos profetas, então, deu uma pausa. E aí, quando volta ali, depois do último livro de profetas, já se passaram centenas de anos até que chega o nascimento de Jesus Cristo, certo? Mas um pouco antes do nascimento de Jesus Cristo, eu quero ver com os irmãos 3 pessoas que a Bíblia relata que foram usadas, recebidas, usadas e que receberam o Espírito Santo. 3 pessoas. Em primeiro lugar, João Batista, já que a gente quer falar então um pouquinho sobre acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo. Em primeiro lugar, João Batista,
que João Batista ele é considerado o último profeta do Antigo Testamento. Ele já está ali, né, imediatamente com a presença de Jesus Cristo, ele está preparando o caminho para Jesus, mas, né, o Novo Testamento vamos considerar a partir do momento que Jesus inicia o seu ministério, certo? Então, João Batista ele era um profeta, foi o último dos profetas, né, do Antigo Testamento, e o que a Bíblia fala sobre ele, né? Ele foi o último profeta, e o anjo que anunciou o nascimento de João, se você lembra, Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, eles já eram bastante idosos, né? Não podiam ter filhos, não tinham nenhum ainda, né? E não poderiam mais ter filhos, mas eles recebem esse milagre, né, do nascimento tardio, vamos chamar assim, de João, né? O anjo que trouxe a promessa do nascimento de João para Zacarias, para o seu pai, diz o seguinte, em Lucas capítulo 1, versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Amém? O profeta João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele como profeta, né, que nós vimos na aula passada, né, todos os profetas falaram através da ação do Espírito Santo, era o Espírito Santo que impelia, né, a gente viu aquele versículo de 1 Pedro, ou 2 Pedro, me falhou a memória agora, né, mas que diz, né, que nenhum homem, né, falou por si só, né, mas todos foram impelidos pelo Espírito Santo. Nenhum profeta falou por si só, mas todos foram impelidos pelo Espírito Santo. João Batista, como profeta ainda do Antigo Testamento, não foi diferente. Ele foi cheio do Espírito Santo e a Bíblia, né, e o anjo que o fala, que traz essa promessa aqui, né, diz que ele seria cheio desde o ventre materno. Nós temos uma aplicação aqui. A plenitude do Espírito Santo capacitaria João Batista, seria o que capacitaria João Batista a levar muitos à conversão. Vocês lembram como era a pregação de João Batista, né? Era uma pregação que ninguém gosta de ouvir. É aquela que dizia, né? Arrependam-se. Se precisa de arrependimento, é por quê? É porque é pecador. João Batista era aquele homem, né, usado por Deus que, para mostrar a necessidade de um Salvador, ele fazia o quê? Mostrava o pecado da pessoa. Nós precisamos de um Salvador por quê? Porque somos pecadores, necessitamos de arrependimento. Então, para preparar o caminho de Jesus, né, nós vemos que, para Jesus, nós vemos que João Batista, então, era capacitado, ele era plenamente cheio do Espírito Santo, para através dessa palavra que é dura, ainda assim a gente vê que muitos se convertiam, muitos se arrependiam, muitos se batizavam através da pregação de João. João, então, levava muitos à conversão, preparando um povo para a chegada do Messias. A sua pregação era baseada nessas duas coisas, né? Arrependei-vos, mas por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Quando muitos chegavam para ele, né, e perguntavam, você é o Cristo, você é o Messias? Ele, não. Vai vir outro maior do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. João Batista, então, estava já nesse processo, né, guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para preparar o caminho para Jesus, para a chegada do Messias. Outra pessoa que nós vemos no Evangelho de Lucas, né, eu já falei o nome das duas, né, das outras duas. A gente vai falar também da mãe de João Batista, Isabel, que em Lucas, capítulo 1 ainda, nos versículos 41 a 43, nós vemos como ela foi cheia do Espírito Santo quando ela recebeu uma visita muito especial. Maria, já grávida de Jesus, quando ela chegava, ela deu uma saudação a Isabel e nós vemos aqui a reação nesses versículos. Lucas capítulo 1, versículos 41 a 43, que dizem o seguinte. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. João reconheceu a chegada do Messias desde o ventre da mãe dele. Então, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor.
O grande foco aqui desses versículos, né, que são infelizmente mal utilizados, não era uma adoração a Maria, mas sim uma adoração a Cristo. Ela fala: Maria, você é abençoada, mas por quê? Porque você foi escolhida por Deus para gerar o Salvador. Mas a gente vê aqui que quando o Espírito Santo toma Isabel, quando Isabel é cheia do Espírito Santo, nessa proximidade de Jesus dentro de Maria, no ventre de Maria, Isabel adora a Cristo. Ela fala, né, no versículo 42, né, ela fala: bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E ela diz no 43, né, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Ela reconhece o senhorio de Cristo, de Jesus. Por quê? Por causa da ação do Espírito Santo que a encheu naquele momento. A aplicação que nós temos aqui é que o Espírito Santo, então, é ele que nos capacita a reconhecer o senhorio de Cristo. Não há quem verdadeiramente declare o senhorio de Cristo e adore a Cristo sem que não seja por uma ação do Espírito Santo. Isabel foi levada a adorar a Cristo por conta do Espírito Santo que agiu na vida dela. A terceira pessoa que nós temos para ver, antes ainda do nascimento de Jesus, é Zacarias, o pai de João Batista também. O pai de João Batista, né, o sacerdote Zacarias, ele foi cheio do Espírito Santo, e a gente não vai ler todo, mas em Lucas, capítulo 1, versículos 67 até o 79, é uma leitura extensa. Nós não vamos poder ler hoje, aqui, mas eu aconselho os irmãos a lerem depois. Nesses versículos, Zacarias, ele canta, ele cheio do Espírito Santo, né? Eu vou ler apenas o versículo 67, que diz o seguinte: Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo. E aí ele passa a um cântico, né, de adoração a Deus, de adoração ao Messias que estava sendo prometido, porque ele, quando ele recebe o seu filho João Batista, o anjo tinha dado já isso, né, essa promessa. Você vai ser pai de um filho e ele vai ser aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Então, a alegria, né, do Espírito Santo tomando o sacerdote Zacarias aqui nesse momento, ele se volta a Deus em adoração, em cânticos, em um cântico de adoração a Jesus. E não apenas isso, né, mas essa adoração a Deus pelo cumprimento da promessa de salvação, que os judeus esperavam há tanto tempo, ele também, né, nesse cântico, ele tem natureza profética sobre o ministério do seu filho. Nesse cântico ele fala sobre como João, então, seria aquele que prepararia o caminho do Senhor, que ele andaria perante Deus e seria aquele que já estaria, então, precedendo o Messias. Mas o Messias estava vindo. Esse era o motivo da adoração de Zacarias aqui, ao ser cheio do Espírito Santo, ter prestado a Deus. Amém? Se nós vimos então os acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo, vamos ver agora a partir na própria, né, os acontecimentos relacionados ao nascimento de Cristo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo agiu na concepção virginal de Maria. Maria não teve relacionamento, né? Ela não conheceu o homem, ela não teve relacionamento sexual para gerar a Cristo. Ela, ainda virgem, ficou grávida, né? A Bíblia fala, Maria, ainda virgem, encontrou-se grávida, né? E quando a gente vê em Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo que traz, né, essa revelação a Maria, diz o seguinte, Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A gente sabe que um Salvador que a gente tanto precisa, ele precisava ser homem, para verdadeiramente nos representar. Mas ele, se fosse apenas homem,
ele não conseguiria vencer o pecado. Jesus era 100% homem, ele nasceu de mulher, mas ele era 100% Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e, nascendo então de mulher, ele tinha essas duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. Ele não teve na sua concepção a participação de um homem. Então isso nos mostra, né? Isso nos mostra, né, que ele herdou a humanidade total através de sua mãe Maria, mas por ter sido gerado pelo Espírito, ele não herdou pecados e corrupção essenciais. Ele tinha essa capacidade, essa possibilidade para nascer sem pecado. Jesus não pecou. Nós sabemos que a Bíblia fala, né, que todos os homens nascem já pecadores. Mas Cristo, por ter nascido de uma concepção, né, através do Espírito Santo, ele já nasceu sem pecado e ele também viveu sem pecado. Amém? O Espírito Santo, então, ele agiu na concepção virginal de Maria. E nós vemos também um relato muito bonito, né, de um homem chamado Simeão, nessa passagem de Lucas capítulo 2, versículos 25 a 32. Novamente, como é um texto longo, nós não vamos ler, mas Simeão era um homem temente a Deus, que esperava, a Bíblia fala isso, né, que ele esperava a vinda do Messias. Eu vou ler o versículo 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Veja como o Espírito Santo estava sobre a vida desse homem, que esperava com tanta paciência, mas com tanto anseio a chegada do Messias. O Espírito Santo estava sobre ele. A Bíblia fala, né, que ele tinha recebido uma revelação que ele não morreria enquanto não visse o Messias. E a gente vê nessa passagem, que novamente eu aconselho os irmãos a lerem, Lucas capítulo 2, versículos 25 a 32, o que aconteceu? Esse homem, né, foi levado ao Espírito Santo, pelo Espírito Santo ao templo, quando Jesus foi ser apresentado, né, ali ao ser nascido, quando ele foi ser circuncidado, e ele vê Jesus Cristo, ainda bebê, carregado pelos seus pais, mas ele, revelado pelo Espírito Santo, ele sabia, esse é o Messias. Esse é o Filho de Deus que vai nos salvar. Amém? Então nós vemos no testemunho de Simeão, né, que o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo revelou Cristo a Simeão, o moveu para o local onde encontraria a Cristo e lhe deu discernimento sobre a verdade de Deus acerca do Salvador e da salvação. Isso principalmente vai estar nos versículos de 25 a 28. Mas leia até o final, até o versículo 32, onde nós vemos então essa história maravilhosa de um homem que ainda na sua velhice, ele vivia porque recebeu essa promessa, ele veria o Salvador. E essa promessa foi cumprida. Amém? Agora, para a gente ver acontecimentos na própria vida de Cristo, como o Espírito Santo, ele se manifestava e conduzia e impelia Cristo na sua própria vida. Além de apontar para Cristo e preparar o seu nascimento, como nós já vimos nesses pontos anteriores, o Espírito Santo se manifestou em toda a vida de Cristo. Em primeiro lugar, nós vamos ver o Espírito Santo presente no batismo de Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 22, nós vimos esse versículo na primeira aula, se não me engano, né? A presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ali naquele ato do batismo de Cristo. Lucas 3, versículo 22, diz o seguinte: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. Então o Espírito Santo, ele esteve presente no batismo de Cristo. Ele desceu como pomba, né, em forma corpórea, para quê? Para marcar e para demonstrar como Jesus, né, estava preparado, estava marcado, estava ungido para cumprir o seu ministério. O Espírito Santo estava também na tentação de Cristo. A gente costuma tanto, né,
falar de Deus nos tempos bons, né? Mas Deus, o Espírito Santo, está presente conosco em todos os momentos da nossa vida. O Espírito Santo estava com Cristo na sua tentação. Em Lucas capítulo 4, versículo 1 até o 13, se você ler depois, você vai ver todo esse relato da tentação de Cristo, mas principalmente no versículo 1 mostra, fala isso. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e olha só, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Foi o Espírito de Deus, foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. A Bíblia fala muito claramente que Deus não tenta, certo? Deus prova a gente, mas Deus não tenta. Quem tenta é o diabo, como foi aqui no caso de Jesus também. Mas o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. É Deus que nos permite ser tentado também. Deus, por si próprio, não nos tenta, mas Ele permite que o diabo nos tente. Dizem uma frase muito forte, né? O diabo é um cão raivoso. Mas ele é um cão raivoso na coleira de Deus. Deus segura ele numa coleira e o diabo só vai até onde Deus o permite. E muitas vezes ele deixa o diabo, algumas vezes, ele deixa o diabo chegar muito próximo de nós. Mas ele está, podemos ter a certeza e a confiança de que ele está sim na coleira de Deus. Amém? Então o Espírito Santo foi quem conduziu quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. E também o Espírito Santo, como ele agia no ministério de Cristo, após a tentação, logo, imediatamente ao fim da sua tentação no deserto, o que a Bíblia fala sobre Jesus? Lucas ainda, capítulo 4, versículos 14 a 21, você pode ler depois, mas no versículo 14 diz o seguinte: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia. Depois de ser tentado, depois de vencer as tentações do diabo através do poder da palavra de Deus e através do poder do Espírito Santo de Deus, nós vemos que o Espírito Santo, então, o revestiu de poder. Ele foi revestido de poder e aí voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Aí sim Jesus começou o seu ministério. Após ser batizado, após vencer a tentação, após amarrar o diabo ali na tentação no deserto, foi ele, o valente, que amarrou o diabo. Ele então é revestido do poder do Espírito Santo para exercer o seu ministério. Amém? Então, nós vemos como Jesus, em toda a sua vida, ele tem o agir do Espírito Santo presente, é o Espírito Santo que o fortalece, que o capacita. Ele não faz nada por uma força meramente humana, mas sim pela força do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, nós precisamos dessa força e desse poder. E aí, nós vamos chegar então numa parte que eu espero ter bastantes participações dos irmãos agora nessa parte. É por isso que eu corri um pouquinho, para mostrar como o Espírito Santo agiu na vida de Jesus, desde o seu nascimento, desde antes do seu nascimento, preparando o caminho no seu nascimento, na sua vida, no seu ministério. Mas nós então, se nós como discípulos de Cristo, para viver pela graça de Deus, para a glória de Deus, nós precisamos da mesma capacitação do Espírito Santo, como é que nós vamos fazer isso? Nós vimos até agora o Espírito Santo antes de Jesus, até Pentecostes. Agora nós vamos ver a partir do Pentecostes. A gente vê, amém, o Rony vai nos ajudar com o microfone, se qualquer irmão a partir desse momento, e também sobre o tema que a gente viu até agora, quiser fazer uma pergunta, por favor, só levantar a mão, o microfone vai chegar até você, amém? Mas nós precisamos então da capacitação do Espírito Santo. Jesus, ao se preparar para subir de volta ao Pai, ele faz essa promessa, Eu vou subir, a gente viu isso também na primeira aula, Eu vou subir, mas eu vou enviar um outro Consolador. Nós vimos na primeira aula. Um outro Consolador que vai estar com vocês em todos os momentos. É melhor para vocês que eu vá para que vocês possam receber esse Consolador, o Espírito Santo. E nós vamos ver como é que essa promessa foi cumprida. Ela foi cumprida no próprio dia de Pentecostes. A gente viu também na aula passada como o Espírito Santo, no período do Antigo Testamento, ele
trazia capacitações, ele trazia vida moral, ele produzia tudo isso que ele faz até hoje, né? Ele participou, né? Foi ele que inspirou as Escrituras, inspirou os homens que escreveram a palavra de Deus, e é ele quem ilumina também, mas ele agia de maneira, muitas vezes, né? Ele agia de maneira temporária. Então ele vinha sobre pessoas, capacitava para uma obra e deixava. A gente vê na Bíblia, né, como o Espírito Santo se apossava de juízes, né, para realizar uma obra, como ele era representado ali na unção de reis, né, no caso, por exemplo, do rei Davi, né, mas era uma capacitação que era dada, né, e ele deixava. Porém, a partir do dia de Pentecostes, nós temos uma bênção muito especial. Nós recebemos o Espírito Santo, os discípulos de Cristo receberam o Espírito Santo de maneira permanente. A gente vê, né, que no dia de Pentecostes, os discípulos estavam seguindo as ordens de Cristo. Jesus, ao se preparar para subir, nas suas últimas conversas com os discípulos, né, ele falou: vocês vão para Jerusalém e esperem lá, estejam juntos, estejam reunidos, e é assim que a gente começa o livro de Atos. Jesus promete o Espírito Santo, falando o seguinte, em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A gente vê num texto muito amado por nós, né, de Atos capítulo 2, como se deu essa descida do Espírito Santo sobre os discípulos que estavam reunidos. Eles estavam, então, em obediência, aguardando, né, a descida do Espírito Santo. Eles estavam juntos, né, sempre em oração, em comunhão, mas juntos e esperando a descida do Espírito Santo. Essa descida, ela veio no dia de Pentecostes. A gente vai ver como o próprio Espírito Santo agiu de maneira que esse dia fosse o dia, vamos chamar de o dia perfeito para a sua descida, no decorrer dessa segunda etapa da nossa aula. Mas a presença, né, permanente do Espírito Santo a partir desse dia, é importante nós falarmos sobre isso, que essa presença permanente ela marcou uma mudança crucial na maneira de Deus se relacionar com a raça humana. A gente vê que por que existia tantas, né, necessidades especiais no sentido do culto, por exemplo. Vamos falar do culto. Por que que eu não poderia, eu mesmo, entrar no templo? Em alguns lugares específicos, pelo menos. Porque a presença de Deus só era aguentada por aqueles que Deus escolhia. Então, tinha todos uns rituais cerimonialísticos, né, cerimoniais, que havia os levitas, havia sacerdotes, né, que eles tinham que se consagrar, se preparar para o dia específico que eles fossem entrar no templo, para apresentar sacrifícios, para queimar o incenso. O sacerdote Zacarias, por exemplo, né, o pai de João Batista, que a gente viu no começo da aula, ele recebeu a promessa quando ele estava no templo. Ele havia sido escolhido, né, para prestar os serviços de culto naquele dia, e naquele dia ele recebeu essa grande promessa, o nascimento de um filho, e demonstrado ali também que o Messias estava se aproximando. Mas, a partir do dia de Pentecostes, todos nós somos capacitados por Deus para andar na sua presença. Nós temos acesso direto. Jesus, na sua obra, né, quando ele morre na cruz, a Bíblia relata como a cortina do templo, né, o véu do templo se rasgou, foi de cima a baixo. Não foi de baixo a cima, não foi o homem querendo se aproximar de Deus, mas o próprio Deus descendo ali e rasgando de cima a baixo, ele demonstrando o quê? Eu estou vindo para habitar no meu povo. Não há mais separação, porque o preço foi pago. E com a vinda do Espírito Santo também, com a descida do Espírito Santo agora de forma permanente, nós vivemos nesse momento tão especial da história que nós temos acesso direto a Deus. O próprio Deus mora no nosso coração, o Espírito Santo mora no nosso coração. Então, essa mudança, né, de Deus se relacionar conosco é muito importante. Nós devemos valorizar isso. Por isso que nós queremos conhecer mais sobre o Espírito Santo. De novo, o tema desse bimestre é o Espírito Santo e você.
Espírito Santo e eu. Como eu posso me relacionar com o Espírito Santo? Então, a partir desse dia de Pentecostes, os discípulos de Cristo recebem o Espírito Santo de maneira permanente. Amém? Vamos ver alguns resultados do dia de Pentecostes. A descida do Espírito Santo trouxe mudança. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mudança, trouxe algo novo e surpreendente sobre a vida dos discípulos. Nós vamos ver 3 resultados. Em primeiro lugar, eles se tornaram novos homens. Eu não separei aqui os versículos, porque a gente teria que andar, né, fazer um ping-pong, mas se você olhar a pregação de Pedro, o Pedro que pregou ali com tanta ousadia, com tanta coragem, naquele dia de Pentecostes, e comparar com o Pedro lá, que tinha medo, né, do servo de um sacerdote, quando ele traiu Jesus, a Bíblia fala, né, no momento que Pedro nega a Jesus, chegou alguém que a Bíblia deixa muito claro, fala, um servo do sacerdote, não foi nem um próprio sacerdote. Um servo do sacerdote chegou a Pedro e falou, você é discípulo de Cristo? Pedro suou frio. Não conheço esse. Covarde. Negou a Cristo. A partir do momento que o Espírito Santo desceu sobre ele e sobre os discípulos que estavam também junto com Pedro, a gente vê a mudança, por exemplo, na vida de Pedro. Pedro agora era ousado, corajoso, ele pregou com coragem, com ousadia. Antes, negando a Cristo, agora ele falava, esse que vocês crucificaram é o Filho de Deus. Olha a coragem. Ele era um novo homem. Outro resultado foi uma nova capacitação. Nesse momento eu queria conversar com os irmãos, tá? A partir do momento, por favor, levante a mão se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, porque esse dia de Pentecostes, ele tem um relato muito poderoso, mas que nós precisamos entender o que estava acontecendo aqui. Como é que a Bíblia relata o descer do Espírito Santo? Eu quero que vocês falem. Vamos lá. O Espírito Santo, né, eles estavam juntos, os discípulos estavam juntos, reunidos ali, esperando, né, a descida do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo desce sobre eles? Como línguas de fogo repartidas. O Espírito Santo, né, eles verem que de repente eles ouvem um grande barulho, um vento, vem como fogo de línguas ali, né, sobre suas cabeças. E o que acontece? Eles falam em línguas. Nós precisamos entender qual foi o propósito do dom de línguas aqui. Foi uma capacitação, sim, com certeza, e é um dom do Espírito Santo. Aqueles homens ali, os discípulos de Cristo reunidos, eles falam outras línguas através da capacitação do Espírito Santo. Eles não sabiam falar aquelas línguas. Mas que línguas eram aquelas? Línguas de outras nações. Exatamente. Por que eu falei? Oi? Isso, cada um ouvia na sua própria língua. Por que eu falei alguns minutos atrás que o dia de Pentecostes os irmãos sabem, né, que era uma festa dos judeus, né? Era uma festa muito especial dos judeus e, portanto, naquele dia daquela festa, estavam reunidos judeus que estavam espalhados por diversas nações. Tinham os judeus que ainda moravam, né? Vocês lembram que teve o exílio, né? Teve diversos exílios, né? Mas os judeus, na época, então, que houve esses exílios, eles se dispersaram pelas nações, né? Então, Síria, Assíria, Babilônia, eles se espalharam. Os judeus tinham voltado para a sua terra, mas ainda havia muitos que moravam em outras nações, falavam outras línguas, né? Ainda exerciam todos os seus rituais de fé, mas eles estavam inseridos em outras nações. Então, culturas um pouco diferentes, línguas, idiomas diferentes. E quando eles estavam reunidos, por que eu falei que foi um dia que a gente vê que foi o dia perfeito para a descida do Espírito Santo? Naquele momento estavam reunidos dezenas de milhares de pessoas naquela festa. Eles estavam em Jerusalém, os discípulos estavam em Jerusalém, onde era concentrada essa festa,
E naquele momento, tinha gente então que falava diversos idiomas diferentes. Quando o Espírito Santo desce, a capacitação que ele dá, o dom que ele entrega naquele momento, é o dom de línguas. Para quê? Para falar das maravilhas de Deus. Atos 2, versículo 46, diz o seguinte: eu coloquei o versículo errado, deixa eu encontrar aqui. Mas a gente vê como o Espírito Santo, então, através desses idiomas, e eram línguas humanas, tá? Eram línguas humanas, então, se fosse hoje, vamos considerar, né? Todos nós falamos português aqui, estamos esperando a descida do Espírito Santo. Tá uma festa com pessoas de dezenas de nações diferentes, então, de repente, eu estaria falando espanhol, o Rony estaria falando inglês, o pastor Raimundo estaria falando alemão, a Andréa estaria falando italiano. Então, idiomas de pessoas que estavam ali, idiomas humanos. E eles estavam falando do quê? Das grandezas de Deus. Deixa eu encontrar aqui. Pronto, eu esqueci o hífen, né? Vamos ler aqui. Atos 2, versículos 4 a 6, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aí diz, né, a questão da vinda de outros judeus, né, estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E versículo 11, né, o pastor falou também, versículo 11, que diz, né, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, né, como os ouvimos falar, olha só, sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Pois não, Rony? Paz, igreja. Sobre essa questão, a gente sabe que é notório, até pessoas que que não professam nenhum tipo de fé, entendem que a interpretação correta desse texto é justamente essa, né? Que foram faladas naquele momento línguas, idiomas mesmo, né? E pessoas de outras nações ouviam e sabiam o que estava sendo dito. Agora, a minha pergunta é a seguinte: é crível que naquele dia também Deus liberou sobre eles línguas espirituais? Porque mais à frente, Paulo fala, né? Não adianta alguém no culto ficar falando línguas estranhas sem que alguém possa interpretar. Fale para si, se não há quem interprete. Certo. Primeiro, a primeira pergunta, né? Se é crível que havia línguas espirituais ali. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que eram idiomas. Então, se ela não fala, nós devemos crer que não eram línguas espirituais, eram idiomas mesmo. Por isso que eu dei tanta ênfase nisso, né? Eram idiomas literalmente de outros países. Então, teve um discípulo lá que falou italiano, teve um discípulo que falou, eu não sei como é que estava a formação das línguas naquela época, mas falou as diversas línguas, falou o latim, não sei, falou as línguas que haviam na época. Não falo de línguas espirituais aqui nesse texto. Quando Paulo fala, ele fala também, né, e aí a gente está entrando justamente nessa parte que eu esperava ter essas participações, né? Quando Paulo fala, né, sobre a questão da ordem no culto, por quê? Ele fala que o dom de línguas ele é dado pelo Espírito Santo, nós cremos nisso, que o dom de línguas ele é sim dado pelo Espírito Santo. E ali naquele, em 1 Coríntios 14, né, ele procede ali falando em 1 Coríntios 12, 13, 14, naqueles trechos ali, naqueles capítulos, sobre a questão da unidade, do amor um pelo outro, da questão de ordem no culto também, né? E ele fala assim, né, que, deixa eu ver se eu anotei esse versículo. Bem, ele fala que o dom de línguas, ele é sempre para edificação própria. Por quê? Se você está falando em línguas, se você está orando, adorando a Deus em línguas, você está adorando a Deus. Então você está sendo edificado. Porém, se eu não entendo o que você está falando, ele fala, né, é necessário que tenha um intérprete.
E aqui a gente muitas vezes tem conflito com esse trecho, mas, meu irmão, o mesmo Espírito Santo que dá o dom de línguas, ele é o Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo que inspirou toda a Escritura. Ele inspirou o apóstolo Paulo a dar esses direcionamentos. Então, o dom de línguas no culto precisa ter um intérprete. Porque você não... eu que estou do seu lado, se eu não estou entendendo, eu não estou sendo edificado. E a gente teve todo um bimestre para falar sobre adoração congregacional, sobre adoração, né, da questão do culto público. Nós vimos que o propósito do culto público, quando nós nos reunimos, é o quê? É edificação mútua. É adoração a Deus e edificação mútua. Se eu não estou edificando o meu irmão, mesmo que naquele momento eu esteja sendo edificado, aquilo ali eu devo exercer no meu culto particular. Então, o apóstolo Paulo fala, né? Eu falo muito mais línguas que vocês. Mas, na reunião, ele fala, né? Tem que ser... ele fala muito de maneira clara. Eu vou abrir aqui, 1 Coríntios capítulo 14. Porque justamente ele dá, através da orientação do Espírito Santo, novamente, ele deixa de uma maneira muito clara e equilibrada como deve ser. O que ele fala? Em 1 Coríntios, eu separei 2 versículos aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 39 e 40. Vamos ler esses 2 versículos. Eu queria que os irmãos lessem aí, se você puder abrir comigo. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 39 e 40. Essa sessão aqui, a partir do versículo 26, na minha Bíblia ela está chamada A Necessidade de Ordem no Culto. Tem um título aqui, né? E a gente precisa entender todo o contexto dela. Em 1 Coríntios 13, o capítulo anterior, ele fala, né? Ele vai falando antes no 12, né? Um profetiza, um fala em línguas, tem tal dom, outro tem outro. Aí ele fala, porém eu vou ensinar vocês um caminho melhor do que todos. Aí no 1 Coríntios capítulo 13 ele fala só sobre o amor. Justamente falando o quê? A medida dos dons espirituais é para quê? O propósito dos dons espirituais é o quê? Para, sim, edificação própria, mas também para edificação do outro. Se, ao exercer um dom, eu não estou edificando o meu próximo, eu tenho que aprender a usar esse dom de maneira correta. No versículo, então, 1 Coríntios 14, versículo 39 e 40, diz o seguinte: portanto, meus irmãos, olha só como é equilibrado e como encerra qualquer discussão que a gente possa ter sobre o assunto. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar. O dom de profetizar, ele chama aqui, é o dom de pregação da palavra. A gente viu isso também na aula anterior, se não me engano. Eu falei um pouco sobre isso. O dom de profetizar é o dom de pregar a palavra. Procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Versículo 40, ele arremata. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É por isso que ele dá, em alguns versículos anteriores, né, essa sugestão, essa ordem, na verdade, né, porque inspirado pelo Espírito Santo, é uma ordem. Ele fala, se alguém que queira falar em línguas, que seja 1 ou 2, ou 2 ou 3, não vou me lembrar exatamente agora, mas que sempre com a presença de um intérprete, porque a gente crê que o Espírito Santo fala. Porém, se não haver um intérprete para a edificação de toda a igreja, será seu Espírito Santo mesmo? Você ia falar mais alguma coisa? Sim, é porque muitas vezes as pessoas pensam que Deus ainda não usa dessa forma. Eu escutei um testemunho de um pregador que estava fazendo uma missão em Cuba, né? Pregando o evangelho lá em Cuba. E no saguão do hotel lá, Deus usou ele, justamente nesse dom. Ele começou a falar com um casal de holandeses no idioma deles. Ele disse que não entendeu nada do que ele falou, mas o casal entendeu tudo que ele falou. Quer dizer, é milagre de qualquer maneira, né? Independente se ele está falando no idioma de alguém ou se ele está falando em uma língua que ninguém entende, mas aquela pessoa que está ouvindo entende, é milagre das duas formas, né? E dizer que esse tipo de situação ainda acontece, ainda hoje, é porque a gente só vê o que está acontecendo no Brasil, né? Que infelizmente não é uma referência. Muitos dons que se dizem espirituais no Brasil nada passam de
ali uma alegoria do que realmente a Bíblia diz, né? Isso. Amém. Então, nós vemos então, para a gente retornar, que então, né, o Espírito Santo ele trouxe essa nova capacitação e era com esse propósito de falar das grandezas de Deus, era falar da obra de Jesus Cristo. A gente vê que eles estavam, né, ouvindo cada um na sua língua, as pessoas que estavam ali presentes, ouvindo os discípulos falarem sobre as grandezas de Deus, louvarem a Deus. E aquilo ali atraiu aquela atenção do povo, todo mundo se aproximou deles. Pedro, então, né, vem para explicar o que estava acontecendo e profere uma pregação poderosa que se converteu milhares de pessoas. É o que a gente vê, né, por exemplo, nesse trecho, né? As pessoas, né, de outras nações, então, elas estavam ouvindo e se converteram a Cristo. Andréa tem uma pergunta. Rony, por favor. Só para esclarecer, aqui no 1 Coríntios 14, diz assim, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Então, porque para mim ficou uma dúvida, se aqui está dizendo que quem fala em línguas fala a Deus, quer dizer, nesse momento que a pessoa está falando em línguas estranhas, existe um contato dela com Deus, né? E não necessariamente que essa língua estranha que ela está falando tenha que ser interpretada, traduzida. É isso? Em qual versículo você está, por favor? Eu estou no versículo 14, capítulo 14, versículo 2. 2? Na minha Bíblia está dizendo assim, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus, de fato. A Deus, mas fala a Deus. Amém. Aí vem, de fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Amém. Bem, ele está falando num contexto aqui, era uma carta direcionada à igreja de Coríntios. A gente entende então que todas as pessoas naquele lugar falavam o mesmo idioma. A pessoa que fala em línguas naquele contexto, ninguém está entendendo se não tiver um intérprete. Eu entendo dessa maneira, certo? O restante do capítulo, né, ele fala, né, que o dom de línguas aqui, né? Deixa eu... Olha só, ele fala isso no versículo 2 que você leu, e no versículo 3 ele diz, né? Mas o que profetiza, e aí novamente, é a pregação, né, da palavra. O que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Versículo 4. O que fala em línguas a si mesmo edifica. Então, sim, é válido o dom, a edificação, para si mesmo. Porque ele está falando apenas para Deus que entende todos os idiomas. Porém, no culto novamente, né? Isso aqui ele está falando de um contexto de unidade da igreja, questão de amor uns pelos outros, ele está falando de dons espirituais e o exercer dos dons espirituais. E nesse capítulo 14, é por isso que aqui ele, na minha Bíblia, tem esse título. O dom de profecia, o dom de pregar a palavra, é superior ao de línguas. Por quê? Porque outras pessoas estão sendo edificadas também, não está sendo só eu próprio. Aí, a partir desse momento, então, nos versículos posteriores, ele está falando, né, sobre o exercer o dom de línguas, que é para a edificação, sim, própria, mas que ele se torna a edificação do outro a partir do momento que tem o intérprete. E é por isso que, novamente, a gente está falando de contexto de culto público, de reunião da igreja, né, que as pessoas elas precisam entender. É por isso que eu não estou aqui pregando em latim, como era feito anteriormente, alguns séculos atrás, na igreja, né? Eu estou trazendo essa aula em português, a pregação no culto vai ser em português, as canções são em português, porque é o nosso idioma. Porém, quando ele fala aqui, né, disso, de realmente no versículo 2, pois quem fala línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus, ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. É porque realmente está sendo falado um idioma que aquelas pessoas não conhecem. Amém? É por isso que depois, nos próximos versículos, ele então dá essas ordens, né, do
da boa utilização do dom de línguas novamente no culto público. Na sua casa, no seu culto particular, meu irmão, fale em línguas estranhas. Se você tem esse dom, sinta-se à vontade, privilegiado, e sinta-se à vontade para exercê-lo na sua adoração a Deus íntima. No culto público é necessário que nós nos edifiquemos. Então, para ser exercido o dom de línguas, que haja intérprete. Essa é a orientação que, novamente, o Espírito Santo deu a Paulo. O próprio Espírito que dá o dom de línguas. Amém? É então uma nova capacitação, e nós vemos também que o Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, ele traz nova compreensão também. O Espírito Santo iluminou, a gente viu também na aula passada, como o Espírito Santo ilumina, né, para que possamos entender as Escrituras. A gente vê que todo o sermão de Pedro, por exemplo, aí em Atos 2, tem alguns versículos aqui separados que você pode ler depois, mas todo o sermão de Pedro, ele fica sempre se remetendo ao Antigo Testamento, mas trazendo o que aquele texto significava realmente, que era o quê? Apontar para Cristo. Ele fala, está escrito que a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou mais importante. Esse texto estava falando de Cristo. E ele traz outros e outros e outros. Por quê? Porque o Espírito Santo, então, deu essa compreensão ao apóstolo Pedro, né? E toda a pregação dele é baseada nessa iluminação que o Espírito Santo dá para pregar aquelas milhares de pessoas. Vamos prosseguir, né? O início da igreja no Pentecostes. A gente vê, então, que o Espírito Santo ele marcou esse dia que a gente talvez possa chamar de o dia do nascimento da igreja, o dia do Pentecostes, porque é ali que, né, houve realmente um grande crescimento inicial e depois continua havendo um crescimento, né, o Espírito Santo alcançando novas pessoas, mas nós vemos, então, que tudo na formação e vida da igreja é por ação do Espírito Santo. A gente vê como o Espírito Santo reunia pessoas em Atos capítulo 2, versículo 5. Eu já falei, né, como o Espírito Santo reuniu milhares de pessoas naquele lugar para que no momento da sua descida a palavra de Deus fosse ministrada por todas elas e elas saindo de lá, voltando para as suas nações, estariam também proclamando o Evangelho de Cristo. Ele reunia as pessoas, o Espírito Santo também convence do pecado. A gente vê isso em Atos capítulo 2, né, versículo 37, que é o Espírito Santo quem leva os homens ao arrependimento e à sede de mudança, né? As pessoas, né, os homens que estavam lá, diz o seguinte, né, quando ouviram a pregação de Pedro, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O Espírito Santo é quem traz o arrependimento, é quem move o coração do homem a reconhecer a palavra de Deus como verdade, a necessidade do arrependimento, a necessidade de um Salvador e assim buscar a mudança. E ele fortaleceu e fez crescer a igreja. Eu quero ler também esses versículos, Atos 2, versículo 46 e 47. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa, uma aplicação muito clara desse texto. É importante a gente perceber que o papel da igreja é pregar e viver fielmente a palavra de Deus. A gente vê como eles viviam juntos, amando-se uns aos outros, né, em comunhão. Eles eram unânimes, tomavam refeições com alegria, singeleza de coração, eles se amavam. O povo de Deus deve se amar, nós devemos nos amar. Viver fielmente a palavra de Deus. E o papel do Espírito Santo não é o nosso, esse outro papel. Não é nosso papel atrair pessoas para os nossos cultos. Esse papel de atrair pessoas e de levá-las à conversão é do Espírito Santo. A gente cai numa armadilha terrível quando a gente começa a olhar assim para a nossa igreja, para o culto que nós prestamos a Deus e começamos a pensar, nossa, o que a gente pode mudar assim para atrair mais gente? Vamos fazer um não sei o quê, porque não sei, hoje deu mais gente, na aula passada deu pouca, infelizmente. Dia dos Pais, né? Mas a gente tem essa tentação enorme, né, de pensar, qual é a estratégia que eu tenho que pensar para atrair gente, para lotar a igreja? Meu irmão, não é nosso papel isso.
é papel do Espírito Santo. O nosso papel é pregar fielmente a palavra de Deus e viver de acordo com ela. É isso que sim, com a ação do Espírito Santo também vai trazer pessoas para cá. Eu quero ver essa igreja lotada. Eu quero ver essa igreja crescendo. Mas não vai ser pela força do pastor Marcelo, não vai ser pela minha força, pela força dos irmãos, pela força dos ministérios, não. Se for isso, não vai ser um crescimento verdadeiro, não vai ser pessoas que Deus está trazendo. E isso nós não queremos. Nós queremos ter uma igreja cheia de pessoas que são realmente colocadas pelo Espírito Santo. Amém? Então, o papel do Espírito Santo a gente vê, né, nesse versículo 47. O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse trabalho só pode ser feito pelo Espírito Santo. Para a gente terminar, a gente vai passar bem rapidinho aqui nesses últimos pontos. O desenvolvimento da igreja depois da unção de Pentecostes, como na igreja, por exemplo, é o Espírito Santo quem levanta líderes espirituais da igreja. Depois vocês me pedem esses slides para vocês consultarem todos esses textos, mas é o Espírito Santo quem levanta líderes espirituais da igreja. É o Espírito Santo quem dá coragem aos crentes para testemunhar, apesar das circunstâncias adversas. É o Espírito Santo que guia na boa disciplina da igreja. É o Espírito Santo que concede sabedoria para a boa administração da igreja e para a sua defesa. É o Espírito Santo quem faz a igreja crescer. A gente viu um pouco sobre isso já. Também é o Espírito Santo que desperta a visão, o amor e o compromisso missionário. Você já ouviu a palavra, né? O coração do Espírito Santo, né? O coração de Deus bate dessa forma. Missões, missões, missões. Você já ouviu essa? Ou você vai me fazer eu me sentir velho? Na minha infância eu ouvia muito isso. Né? Que o Espírito Santo ele tem esse desejo missionário. A gente viu como no dia de Pentecostes, né? E nas ações dos apóstolos, né? As viagens missionárias de Paulo, Pedro recebendo a ordem de Deus, né? E do Espírito Santo para sim pregar aos gentios. O Espírito Santo quer que nós sejamos uma igreja missionária. Amém? E também é o Espírito Santo quem vocaciona e capacita pastores e presbíteros. Amém? Isso na vida da igreja, no desenvolvimento da igreja até hoje, é apenas por ação do Espírito Santo. Por último, a evangelização do mundo dirigida pelo Espírito Santo. Quando a gente falou então sobre esse desejo missionário do Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender, meus irmãos. Isso aqui é muito importante para a gente também quebrar muitas dúvidas que a gente tem sobre as ações do Espírito Santo, que infelizmente causam divisões, né? O objetivo final do Espírito Santo, de tudo que ele faz na vida do crente, na vida da igreja, é que o crente, é que a igreja seja testemunha de Cristo, levando o evangelho para o mundo. Não há nada que o Espírito Santo vá fazer que no final o resultado não seja glorificação de Deus, proclamação do evangelho. Se não houve essas coisas, não foi mover do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, corremos um pouquinho nesse final, para nós terminarmos a tempo. Né? Eu trouxe alguns exemplos, né? Que os irmãos depois podem ver também. Né? O Filipe, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Barnabé, Silas, como eles foram levados pelo Espírito Santo a pregar em diversos outros lugares, países, pessoas de outras línguas. Amém? Então, agora sim, eu vou pedir para os irmãos levantarem, nós vamos fazer uma oração para encerrar essa aula. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que está aqui presente, para que nós, como igreja, possamos continuar conhecendo cada vez mais o Espírito Santo. Amém? Inspire outros irmãos, outros amigos a estarem aqui. Tem sido uma bênção. E que nós possamos, então, crescer, verdadeiramente conhecendo o nosso Consolador. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, e te louvar nessa tarde, nessa noite, agora, pelos momentos que tivemos, Pai, de aprendizado, de estudo da Tua Palavra. Nós queremos, Pai, novamente eu quero dizer isso, Pai, declarar isso, nós queremos como igreja, como teus filhos, conhecer ao Senhor Espírito Santo. É o Senhor quem conduz a nossa vida, é o Senhor que está conosco, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos santifica. Então, Espírito Santo, eu te peço, toma essa igreja, toma cada um de nós, para que possamos viver em santidade, em andar com o Senhor, em conhecer ao Senhor e agradar a Ti.
que nós possamos viver juntos em amor e união, como é a tua vontade. Eu quero te agradecer e te louvar pela tua palavra, pelos ensinamentos e pela tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.